Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribô, todas as glórias devotos reunidos. Hoje, nessa aula, vamos narrar o Shloka 6, o verso 6 do Shikshastaka, as orações faladas pelo Senhor Chaitanya Krishna Mahaprabhu. Então, esse Shloka 6, verso 6, descreve mais ou menos quais são os sintomas externos de perfeição. Tá? Devemos entender que esses versos do Senhor Chaitanya, eles têm uma progressão de evolução do Sri Krishna Sankirtana, que culmina no 8º verso, que é atribuído a Srimati Radharani. Então, nesse 6º verso, ele diz: Ó Prabhu, quando meus olhos se encherão com uma corrente de lágrimas, quando minha voz ficará embargada, e quando meu corpo ficará arrepiado no êxtase de cantar o seu santo nome. O Sri Samudana Bhasyam, de Sri Bhaktivinoda Thakura, diz: Nos 5 versos anteriores, foi descrito o desenvolvimento sistemático de Paramadharma. Paramadharma se refere ao desenvolvimento da identidade constitucional da Jiva, da entidade viva, que ocorre por meio de Bhakti predominado pela potência Hladini, a potência interna do Senhor. Esse desenvolvimento sistemático que se inicia com Israda, fé, é descrito no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15.16, que diz: a fé leva à associação com pessoas santas, chamadas Sadhu Sangha. Em sua associação, começa-se a praticar o caminho nônuplo Bhakti, que consiste em Sravana, ouvir, Kirtana, cantar, Smarana, lembrar, Pada Sevana, servir aos pés de lótus do Senhor, Archana, adorar o Senhor no templo, Vandana, oferecer preces e reverências, Dasya, servidão, Sakya, amizade e Atma Nivedana, rendição completa do eu. Pela execução desses itens, alcança-se a autorrealização, Atma Swarupa, e como resultado, todos os anartas, contaminações, na forma da ignorância, são destruídos. Depois disso, alcança-se nista, firmeza, ruti, gosto, asakti, apego ao Senhor, e finalmente surge bhava. Ao se alcançar bhava, Bhakti alcança sua identidade pura, que agora é inquebrável. Bhava também é chamada Rati. Ela é considerada como a Ankura, ou broto de Prema, de amor puro por Deus. Prema floresce completamente no estágio de Bhakti. Dos vários Angas, partes de Bhakti, tais como Sravana, ouvir, e Kirtana, cantado, praticados no estágio de Sadhana Bhakti, da prática espiritual, Sri Krishna Sankirtana,
em particular, se intensifica no estágio de Bhava Bhakti. Vamos falar agora sobre as nove características de Bhava. No estágio de Bhava, se manifestam os seguintes 9 sintomas, anubhavas, como descritos no Bhakti-rasamrita Sindhu 1, 3, 25, 26. Primeiro, Kishanti. Mesmo que esteja presente uma causa de agitação, o coração do devoto permanece tranquilo. Segundo, um devoto não perde tempo em atividades que não estão dirigidas para o cultivo de Bhakti. Terceiro, desapego pelos objetos de gratificação sensorial. Quarto, falta de orgulho. Quinto, uma firme esperança de alcançar Bhagavan. Sexto, um anseio intenso pelo Senhor. Sétimo, sempre saboreando um forte desejo de cantar o santo nome. Oitavo, apego em ouvir e cantar as qualidades de Bhagavan. E nono, amor pelos locais onde o Senhor ensinou seus passatempos transcendentais. Agora vamos falar sobre a natureza constitucional de Bhava. Bhava Bhakti é descrita no Bhakti-rasamrita Sindhu 131, que diz: quando o coração fica derretido pelo ruti, em outras palavras, com um anseio intenso em alcançar o Senhor, então o que antes foi sadhana bhakti, o serviço regulado, agora é chamado Bhava Bhakti. A característica primária de Bhava é que ela é um fenômeno constituído inteiramente de Vishuddha Sattva, a atividade autorreveladora de Chitti Shakti, da energia de conhecimento constituída de Hladini, Sandhini e Samviti, através da qual o Senhor e sua parafernália são reveladas aos devotos. Isso significa que Bhava está completamente além da influência da natureza material e, dessa maneira, é comparada a um raio do sol de Prema Bhakti. A conclusão estabelecida no verso citado é que Bhava Bhakti, ou Urati, é o broto de Prema e um átomo de Prema. Esse fato é melhor esclarecido pelos seguintes 2 versos do Bhakti-rasamrita Sindhu 1.3.2.3. O primeiro verso é uma citação do Tantra e o segundo do Padma Purana, que diz: no seu estágio inicial, Prema é chamado Bhava. Nesse estágio, as várias transformações de êxtase que despertam de Vishuddha Sattva, como lágrimas, arrepios do corpo e tudo mais, são observadas de maneira bem discreta. Como esses sintomas surgem de Vishuddha Sattva, eles são conhecidos como Sattvika Bhavas. No estágio de Bhava, o meditar nos pés de lótus de Bhagavan, o coração se derrete e as lágrimas começam novamente a fluir dos olhos. De acordo com esta declaração, as Anubhavas e Sattvika Bhavas, que se manifestam com grande intensidade no estágio de Prema, são visíveis de uma maneira discreta
no estágio de bhava. Agora vamos falar sobre as anubhavas de Bhava Bhakti. As transformações externas ou sintomas que ilustram as emoções que são experimentadas no coração são chamadas anubhavas, em número de 13, conforme descritas no Bhaktira Samrita Sindhu 222. Primeiro é dançar. Segundo, rolar no chão. Terceiro, cantar. Quarto, chorar em voz alta. Quinto, convulsões. Sexto, rugir. Sétimo, bocejar. Oitavo, suspirar profundamente. Nono, desprezar os outros. 10º, babar. 11, gargalhar. 12º, cambalear. E 13º, ataque de soluços. Na Satvika Bhavas de Bhava Bhakti é dito: as satvikas bhavas, ou transformações de êxtase que surgem de Vishuddha Sattva, são em número de 8, como descritas no Bhaktira Samrita Sindhu 2.3.16, que diz: primeiro, ficar atônito. Segundo, transpirar. Terceiro, ficar com os cabelos em pé. Quarto, faltar a voz. Quinto, tremer. Sexto, perder a cor. Sétimo, lágrimas. Oitavo, todas as atividades são arrebatadas e se perde a consciência. Dentre todos estes sintomas de Satvika Bhavas e Anubhavas, dançar, cantar, lacrimejar, ficar com os cabelos em pé e com a voz falhando, são especialmente observadas no estágio de Bhava. O mais destacado dos instrutores, Sri Chaitanya Mahaprabhu, indicou a condição de Bhava ao falar da seguinte maneira: ó Krishna, ó Nanda Nandana, quando as correntes de lágrimas cairão dos meus olhos ao cantar seu santo nome? Quando minha garganta ficará afogada por uma voz embargada? E quando os pelos do meu corpo todo ficarão arrepiados devido ao êxtase? Ó Nata, por favor, seja misericordioso para que todos esses sintomas surjam em mim assim que possível enquanto eu estiver cantando o seu santo nome. Agora vamos a um verso do Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 20:37. Sem a riqueza de amor a Deus, Krishna Damna, essa alma miserável é inútil. Ó Prabhu, por favor, me aceite como seu servo e me pague com prema. É dito no Shikshastaka, na 6ª canção do Gitavali: como resultado das minhas ofensas, meu coração se endureceu como um raio. Consequentemente, ele não se derrete nem um pouco quando canto seu santo nome. Ó Prabhu, agora estou me sentindo muito desapontado. Afligido pelo infortúnio, estou chamando seu nome o tempo todo. Você é muito misericordioso. Tenha a bondade de me conceder uma única gota de bhava e salve a minha vida agitada. Quando chegará esse dia auspicioso em que, ao cantar seu santo nome,
uma corrente de lágrimas correrá dos meus olhos, quando minha garganta ficará afogada, fazendo com que eu gagueje, quando meu corpo ficará arrepiado devido ao êxtase, quando ficarei encharcado de tanto transpirar, quando os meus membros começarão a tremer, ó Prabhu, quando meu corpo ficará paralisado, quando a minha cor irá desaparecer por eu estar tomado de bhava, e por fim, quando perderei toda a consciência. Ao recuperar a minha consciência, quando perderei toda a consciência. Ao recuperar a minha consciência, novamente manterei essa vida simplesmente por me refugiar em seu santo nome. Chorando incessantemente, esse Bhaktivinoda, que é destituído de toda a inteligência, diz: será que esse dia chegará para essa alma desafortunada? Agora vamos ao comentário de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Ó Gopijana Vallabha, quando uma corrente de lágrimas de amor correrá dos olhos desta Gopi enquanto cantar seu santo nome, quando minha voz ficará abafada e quando meu corpo ficará arrepiado devido ao êxtase, quando serei tomado por essa condição. Essa prece é um exemplo de Lalashamai Vijnanapriti. A palavra Vijnanapriti significa um tipo de súplica ou de prece submissa. Elas são descritas como sendo de 3 tipos. Primeiro, uma prece com submissão completa e sincera da mente, corpo e tudo mais ao Senhor. Essa é uma prece para despertar de rati ou bhava em alguém em quem ela ainda não despertou. Segundo, conhecer a nossa própria insignificância e incapacidade. E terceiro, esse tipo de prece só é válida para quem já teve o despertar de rati. Lalasa significa anseio intenso. Depois que rati se manifesta no coração, ocorrerá um anseio intenso de servir ao Senhor de uma maneira particular, de acordo com a Sthayi Bhava individual. Essa é uma prece para obter aquele serviço que sempre desejamos. Outro exemplo de Lalashamai Vijnanapriti é dado no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.1.56, que diz, Narada Muni se dirige ao Senhor da seguinte maneira: ó Pundariksha, ó Krishna de olhos de lótus, quando, ao cantar seu santo nome na margem do Jamuna, minha garganta ficará abafada e minha voz faltará devido ao êxtase, quando eu me tornarei absorto em profundo sentimento espiritual e dançarei como um louco, não me incomodando com a assistência. Em relação aos nomes secundários do Senhor, tais como Brahma, Paramatma, Ishvara, Jagannatha e outros, não é possível realizar Sankirtana com prema, amor puro. Somente enquanto cantamos os nomes principais do Senhor, como Krishna, Govinda e Rama, é que é possível realizar Sankirtana com prema.
Portanto, Sri Gaurasundara disse: o tema dos Upanishads está bem desprovido dos tópicos nectários sobre o Senhor Hari. Portanto, eles são incapazes de derreter o coração ou provocar o êxtase de tremor, lágrimas ou arrepio do corpo. Comentário: quando alguém canta os Gaunanamas, nomes secundários, não haverá expressão de prema, amor puro, porque não existe lila, passatempo, e não há mamata, ou sentimento de relacionamento íntimo com o Senhor. Mamata é a característica primária de prema. Quando ocorre um relacionamento íntimo, então inúmeros passatempos maravilhosos se manifestam. Sem essas coisas não há o sentimento de prema. Mas, quando alguém canta os Mukyanamas, os nomes principais, e se lembra dos passatempos de Krishna com as gopis, surge um tipo especial de prema. Então, a pessoa se esquece automaticamente do corpo e de tudo mais. Às vezes, ele rola ao chão, às vezes chora, ri, dança ou canta. Isso não pode ocorrer quando se cantam os Gaunanamas, os nomes secundários, porque neles não existe lila ou mamata. Quando você canta Yashoda Nandana, ó filho de Yashoda, fique satisfeito comigo, então vêm inúmeras manifestações. Mas quando você canta Ishvara, não virá nada. Fim do comentário. O tema do Brahman, que foi descrito nos Upanishads, é bastante desprovido dos tópicos nectários sobre o Senhor Hari. Quando há uma discussão de Hari Katha, o coração pode se derreter, dando origem às 8 Satvika Bhavas, como arrepio, tremor corporal, lacrimejamento e etc. Esse verso não se refere àquelas pessoas que derramam lágrimas muito facilmente devido à natureza que adquiriram, como é o caso das mulheres, e não se aplica àqueles que se deliciam em fazer um espetáculo desses sintomas sem realmente estarem situados em Rati ou Bhava. Essa exibição é conhecida como Bhava Bhasa. Isso não é Shuddha Bhakti. Mas, quando a Jivatma pura começa espontaneamente a ficar inclinada pelo serviço ao Senhor, sua mente e seu corpo inteiro, que se tornaram completamente favoráveis ao prazer de Krishna, já não podem mais permanecer opostos à Nitya Bhava situada em seu coração. Nessa ocasião, o coração se derrete naturalmente, e as Satvika Bhavas e as transformações corpóreas de êxtase são exibidas pelos devotos puros que estão livres de todos os anartas, contaminações. Aqueles que têm fé débil se exibem aos outros imitando o comportamento dos Mahabhagavatas e exibindo pretensiosamente os assim chamados sintomas de êxtase. A emoção exibida por esses imitadores e suas práticas ilusórias são completamente opostos ao despertar de Shuddha Bhakti.
por seguir os passos dos devotos puros e por se dedicar continuamente em Bhakti, as Satvika Bhavas e Anubhavas surgirão automaticamente no devoto puro em quem Rati se manifestou. Agora vamos ler os versos do Sri Bhajana Rahasya. As referências seguintes do Srimad Bhagavatam 11, 3, 30 e 31 mostram a necessidade de realizar uma prática ardente de Nama Bhajana e Kirtana na associação de devotos puros para se obter o Bhakti que tem as características de Rati, que diz: em associação com os devotos puros, há constante canto e discussão das glórias dos passatempos transcendentais do Senhor, que são, por natureza, purificantes e produzem a virtude mais elevada. Essa associação provocará 3 efeitos: os sentimentos de afeto mútuo e o amor entre os devotos crescerá, a felicidade mútua será experimentada e os devotos ajudarão uns aos outros a se livrarem de todos os apegos materiais e aflições. Tudo isso é obtido na associação de devotos. Dessa maneira, os devotos se lembram constantemente do Senhor Hari, que destrói todos os pecados. Eles também fazem com que a lembrança do Senhor surja no coração dos outros. Dessa maneira, com Prema Bhakti, despertado através de Sadhana Bhakti, eles sempre permanecem dedicados em pensar em Bhagavan e seus corpos exibem os sintomas transcendentais de êxtase, como o arrepio. Em relação a isso, Srila Bhaktivinoda Thakura compôs o seguinte verso no Bhajana Rahasya 6.12: os devotos sempre ouvem e cantam tópicos relacionados com o Senhor Krishna ao se associarem. Eles ficam inteiramente absortos nessas discussões que se tornam a base dos relacionamentos amorosos entre eles de satisfação e de felicidade. Eles se lembram de Bhagavan Sri Hari e fazem com que os outros também se lembrem. Pela dedicação contínua em sadhana, Bhava se manifesta em seus corações, dando origem às 8 Satvika Bhavas, como lágrimas e arrepio do corpo. Os sintomas de êxtase exibidos pelos devotos no estágio de Bhava são descritos no Srimad Bhagavatam 11, 3, 32, que diz: posteriormente, após obter a liberação do equívoco de se identificar com o corpo, eles se distinguem das pessoas mundanas comuns pela profunda absorção em lembrar constantemente do Senhor no estágio caracterizado pelos esforços consumados por Bhakti. Em outras palavras, no estágio de Bhava. Nessa condição, eles às vezes riem, às vezes ficam deleitados, outras vezes falam do Senhor, às vezes dançam, outras cantam e às vezes encenam passatempos transcendentais do Senhor Hari. Mais tarde,
depois de obter a audiência pessoal do Senhor, eles se tornam pacíficos e silenciosos. Srila Bhaktivinoda Thakura diz em seu comentário Bhajana Rahasya 6.14: depois de bhava ter sido despertada no coração, quando a pessoa se torna profundamente absorta em pensar em Krishna, às vezes surgem lágrimas dos seus olhos, às vezes ela ri, às vezes fica tomada de êxtase profundo, às vezes fala de uma maneira extraordinária, às vezes dança ou canta, às vezes experimenta uma grande felicidade pela percepção direta de Krishna e outras vezes fica silenciosa com o coração, testemunhando os passatempos do Senhor. Neste momento, observa-se o amor que elas sentem pelos locais que são queridos por Krishna. Isso é declarado no seguinte verso do Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.156, onde Narada Muni se dirige ao Senhor e diz: ó Pundarikasha, quando na margem do Jamuna minha garganta ficará abafada com o êxtase assim que cantar os seus santos nomes, e quando dançarei como um louco sem me importar com a assistência. Aqui terminamos o verso 6, do Shikshastaka, que ilustra os sintomas externos quando você está absorto nesse sentimento de amor puro por Deus. Então são esses sintomas que vão se manifestar em nosso coração, no reflexo externo do nosso corpo, quando estivermos absorvidos no cantar puro desse nome. E é isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos explica, De passo em passo, quando chegamos nesse 6º verso, já passamos pelos 5 estágios iniciais dos versos 1 ao 5. Ok? Então vamos aprofundar na próxima aula, no verso 7, Então, espero que vocês tenham apreciado, meditem sobre o que foi falado, e através desses sintomas podemos ver como reage uma pessoa que está situada em devoção pura por Krishna. Então, próxima aula vamos para o verso 7. Agradeço a atenção, todas as glórias, os devotos reunidos. Haribol!